Prometeu-se Pelé, atenção. Pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus! Jogada extraordinária do ataque do Santos. Maravilhosa conclusão. Walter Abrão, prazerzaço ter você aqui com a gente. Você sabe que esse negócio de a gente conversar com as pessoas que fizeram parte da nossa vida, às vezes a pessoa não sabe, né? É verdade, é o nosso caso. Eu via muito você. Acontece isso, na é Tupi. verdade. A indicação da crônica e também do próprio arqueiro da seleção brasileira, Félix, foi de que Clodô se constituiu no maior homem da representação brasileira contra a Inglaterra. O que você acha, Clodô? Eu, sem dúvida alguma, agradeço a todos vocês, ao Félix também, que sem dúvida alguma foi uma das grandes estrelas no jogo contra a Inglaterra. Jogou a beça, né? Tanto ele como toda a equipe jogou. E com esse espírito de luta que nós todos tivemos, foi que nós conseguimos. Eu ganhei muitos amigos assim, muitos amigos. Mas aí, prazer enorme estar aqui com você na nossa cultura. Eu estou às ordens. Você pode soltar aí o tiro livre indireto. Espera. E olha lá! Pelo amor de Deus, mas isso não existe! Segundo gol de Sua Senhoria, o senhor Edson Arantes do Nascimento Pelé. Genial, sensacional, maravilhoso. Começar, Walter, perguntando o seguinte: essa história de narrar futebol era uma coisa que você já sabia quando era, por exemplo, adolescente, não? Sim. Surgiu meio sem querer? Não. Eu narrava o futebol de botão. Começava a jogar com os meus amigos, com os parentes, irmãos, e eu narrava futebol de botão. Aí foi na cidade de Promissão, na noroeste de São Paulo. E em Promissão, de repente, tinha 16 anos. Você é de lá? Eu nasci em Piraju, né? Mas morei em Promissão. E me levaram para narrar um jogo de futebol, treino do Internacional de Promissão. Quando eu cheguei lá, o dono da rádio disse: não, mas ele é um moleque de 16 anos, vou fazer esse disparate, botar um menino aí. Então pegou o microfone e falou, deu a saída, tchão. E não achou mais a bola, né? Aí me pegou pelo cangote e botou, e eu narrei 100 e tantos minutos, né? Walter, tem marcas suas Marcas, tem, que ficaram. Por exemplo, ele... Pro Pelé. Pra se referir ao Pelé. Eu cansei de falar Pelé. Ele, os senhores já sabem, telespectadores, não precisa nem dizer o nome do cidadão com a camiseta 10, não? Jairzinho, ele, grande bola para Jairzinho, entrada na área, o senhor Coereza marcou a falta sobre o dianteiro brasileiro, Jairzinho. Oxo, 0x0. 0x0. O Super Zé pro Zé Maria, né? Super Zé Maria. Isso pintava de repente, alguém dava ideia, surgia naturalmente, você um dia estava em casa, não, isso aqui é bom eu dizer. Não, pintava de repente. Eu realmente era o produtor, diretor, o narrador, era tudo o tempo da Tupi. Atenção, não quero nem ver. Adivinha? Aí estão os marinheiros aplaudindo. Tem que aplaudir, né? Tem que aplaudir. Aí ele bate palma, ainda é um gozador. Você gritava gol? Gritava, mas primeiro quero dizer uma coisa, foi um dos primeiros a eliminar muitas falas durante a transmissão. Por exemplo, jamais disse o goleiro saltou e pegou, jamais disse a bola saiu pela linha de fundo, jamais disse a bola saiu pela lateral. Disparou Pelé, pode sair o sétimo, atenção. Chegou na frente, meu Deus. Mas ele saiu de trás do cidadão que estava com a bola, chegou na frente. Eu estava no México, no centro de imprensa, o pessoal dizia assim, estava nas quartas de finais, então o mexicano dizia, para que continuar? Vamos lhe dar o troféu agora, entendeu? Então, coisas assim, a seleção jogando barbaridade, o Pelé esbanjando, parece que estava se despedindo naquela ocasião. E foi sensacional realmente a Copa de 70, foi a chegada da cor, né, na nossa televisão, e só tinha um som para o público. Sim, mas eu consegui ter sorte nos pouquinhos momentos que eu transmitia, saía gol do Brasil, então me chamavam de pé quente e tal. Eu estava com a garganta em péssimo estado, um pólipo, né? Tanto que eu voltei e tive que operar para recuperar a voz totalmente. Mas a Copa de 70 foi inesquecível. Em Guadalajara, na cidade do México, nós vivemos momentos incríveis. Atenção! Ó Pelé, é sua, Pelé! É sua, Jairzinho, olha o gol aí! Sensacional de Jairzinho!
falar do Eli? O Eli foi um excelente repórter. Um repórter de uma vivacidade fora do comum. Tem uma dele que nunca esqueço, quando ele queria dizer que um jogador estava fora, ele dizia: Walter, diga Eli, o telefone para o fulano, o ponta direito, não sei das quantas. Tinha umas tiradas inteligentes, tinha ele. E faleceu prematuramente, né? Não, mas e vocês formaram uma dupla durante dupla conhecida, muito tempo, durante um bom tempo. E era uma coisa assim de parecia que vocês estavam numa sala de casa, conversando. É verdade. Ele foi um grande repórter, muito atilado. Ele foi jogador de futebol, jogou um pouco no Santos, então ele estava bem à vontade, mas ele era um repórter muito solene. Na barreira. Atenção. Não lhe falei, seu Eli Coimbra, que eu preciso comprar um dicionário de língua estrangeira para fazer a versão? Deixa eu perguntar uma coisa, Walter. Sim, na época que você narrou, vamos dizer assim, na época em que você estava no período, no ápice, você sofria de alguma maneira alguma pressão por parte de governantes, por exemplo, o presidente, ou o governador, ou o prefeito, num determinado momento? Exemplo maior, que sempre se falou, Copa de 70 no México, que aí na época da ditadura, que aquilo foi usado como o chamado ópio do povo, e etc, etc, etc. Bom, você se lembra de ter sido, vamos dizer, chamado para conversar, tal, vem cá, olha, quando você fala isso, não fala aquilo, não cite tal coisa? Não, para ser sincero, não. Eu me lembro que o João Saldanha era o técnico da seleção e ele saiu por excesso de egoísmo dele, né? Ele queria ser o dono do mundo, então acabou sendo afastado. Ainda assumiu o Zagallo e eu tive dificuldades aí nessa parte, porque eu dizia sempre que não foi o Zagallo o técnico foi Gerson, Pelé, Carlos Alberto, Rivelino e Zagallo. Então isso aí me trouxe uma série de desconfortos algumas vezes, mas não houve nenhuma pressão de autoridade para que eu dissesse isso ou aquilo, não. Nem a TV, verdade seja dita. Talvez porque eu mantive essa mesma linha como vereador, também nunca chegaram para mim para tentar fazer qualquer proposta desonesta. Eu não permito mesmo, né? Então a gente cumpre a vida como tem que ser cumprida. Não houve realmente a língua, não houve. Você chegou a ver algum apuro por ter dito alguma coisa em relação a algum jogador, não? Sim, tive depois uma vez... foi cobrar você? Foi cobrar. O Lance, jogador Lance. Corinthians? Do Corinthians, o Lance. Foi da Ferroviária? Foi da Ferroviária. É de Casa Branca. É de Casa Branca, né? Não vi mais o Lance. Tá bem, tá bem. Tá bem, ótimo. Gente fina. Mas ele foi até a Tupi reclamar que eu falei que ele tinha feito qualquer burrice. Eu tinha falado turrice. Ele entendeu burrice. Quando eu expliquei para ele, ele pediu desculpas, tomamos um cafezinho, então ele foi embora. Mas veio me interpelar, viu? Eu tinha falado que isso é turrice dele. Na hora ele de entendeu. Teimosia? Teimosia, de turrão, exatamente. E ele entendeu burrice, se doeu, foi lá nervoso, eu expliquei para ele direitinho, passou por nada. Primeiro é o jogo. Segundo, a imagem. Terceiro, o narrador. Narrador é legenda, gente. É só legenda. O narrador tem que colocar as palavras que completem a imagem. E hoje tem muita gente aí querendo falar mais do que a imagem.